Imagine a poeira subindo no pátio do templo. O dia mal tinha começado, Jesus já estava ali, cercado de pessoas famintas, interessadas em ouvir a palavra de Deus, pessoas ansiosas para ver uma palavra que ia sair da boca do mestre. De repente, a cena é interrompida. Escribas e fariseus invadem um lugar, empurrando um monte de gente, e no meio da multidão, eles arrastavam uma mulher. Não há dúvida em suas vozes, essa mulher é adúltera, ela foi pega em pleno ato de adultério. E o som do murmúrio começa a se espalhar. Olhares de julgamento atravessam o ar em todas as direções como faca, certeira, para ferir, olhando e falando, imunda, ela não merece ser atendida, ela merece ser punida por isso. Só que tem um detalhe, o texto não fala de quem estava com ela, só trouxeram a mulher, só ela. Não há nenhuma tentativa aqui de restaurar a vida de ninguém. O objetivo é claro, direcionado, explícito: destruir aquela mulher. A mulher é usada como ferramenta também, porque não é só nela que morre esse exemplo. O objetivo era destruir essa mulher, mas acima de tudo, expor Jesus na frente das outras pessoas, mostrando, esse mestre tão bonzinho que vocês estão dizendo aí, olha como ele é mau. Eles queriam colocar Jesus contra a lei, ou colocar Jesus contra Roma. Era uma cilada, como dizia lá no Carga Pesada, né? É uma cilada, Bino. A coisa está muito ruim, não tinha para onde correr. Essa cena é extremamente brutal. A exposição pública, a vergonha, a condenação iminente. É quase como uma espécie de tribunal a céu aberto, mas sem nenhum direito de defesa ou nenhum exercício de justiça real. Nesse cenário, Jesus não se apressa para responder. Ele se inclina e ele começa a escrever no chão. Silêncio total. Silêncio total. Todos queriam falar até então e de repente, todos com os olhos atentos em Jesus. E é nesse momento que algo começa a acontecer. Algo corta o ar e faz todos prenderem a respiração diante do que estava sendo exposto. Então, quando Jesus acaba de escrever, ele levanta e diz: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar pedras. E é aí que a gente começa a entender um pouquinho. Essa não é apenas a história de uma mulher, não é sobre tacarmos pedra em alguém, é a minha história, é a sua história. A história de como Jesus continua lidando com homens e mulheres pecadores. E como Jesus continua lidando com homens e mulheres acusadores, com o coração endurecido. Por isso convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 até o versículo 11. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se sentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusar Jesus. Porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo.
Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram, acusados pela própria consciência, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então, Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: eu também não a condeno. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Irmãos, o texto que a gente acabou de ler é muito mais do que essa narrativa que a gente vem falando, né? Mais do que um exemplo interessante para a gente refletir, é algo para levar a pensar a forma como a gente vê a igreja ao longo dos anos, inclusive como a gente vê a nossa igreja hoje. Hoje, como comunidade cristã, muitas vezes vivemos entre dois extremos totalmente perigosos. De um lado, a igreja que vê o diabo em tudo e que condena qualquer passo em falso. Você tem que ser eliminado, você tem que ser apedrejado. E do outro, a igreja que aceita tudo, sem nenhum discernimento espiritual, como se o amor fosse sinônimo de permissividade, passando passando a mão na cabeça e dizendo: está tudo bem, você fez errado, mas está tudo bem, você está errado, mas não precisa mudar, Jesus te ama do jeito que você é. Ambas as posturas são prejudiciais, ambas são extremamente distantes da postura que Jesus se manifesta aqui, a postura verdadeira do reino. O primeiro extremo mata e continua matando nos nossos dias com palavras e com atitudes. É mais ou menos como se estivéssemos diante de um apedrejamento moderno, disfarçado de zelo, disfarçado de santidade. Mas o segundo extremo adormece a consciência, banaliza o pecado, como se a cruz tivesse sido apenas mais um gesto simbólico, bonito de se ver, legal de se lembrar. Jesus, no entanto, não se encaixa em nenhum desses dois polos, em nenhuma dessas duas propostas. Ele nos chama a uma postura que é profundamente contra a cultura de acusação, mas igualmente, e isso é importante, irmãos, não é só contra a cultura da acusação, igualmente contra a cultura da aprovação cega, porque não é isso que o Evangelho defende. O reino de Deus é lugar onde a graça e a verdade precisam caminhar sempre juntas. É um ambiente onde pecadores vão continuar sendo acolhidos, mas também são desafiados à transformação pelo agir do Espírito Santo, onde a condenação cede lugar a um abraço, mas um abraço que vai agir de forma a redirecionar a vida e a história daquela pessoa. Um abraço que aponta um novo caminho a se seguir, que convida a viver uma vida plena em Jesus. E é exatamente isso que veremos a partir do nosso primeiro ponto nessa noite. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer gesto, precisamos entender o que realmente está por trás da cena onde todos queriam apedrejar essa mulher. É ali, meus irmãos, naquele momento inicial, que aprendemos a diferença entre o espírito acusador da religiosidade, sem verdade, sem graça, e o poderoso coração restaurador do nosso Senhor Jesus. Ponto 1 da nossa reflexão dessa noite. Puxa aí para você anotar e a gente conversar na quarta-feira. Ponto 1. Quando todos querem apedrejar. Esse é aquele momento maravilhoso, em que, em toda encenação da Páscoa, as pessoas gritam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Irmãos, esse texto é cirúrgico para expor a hipocrisia do nosso coração.
Naquela manhã, os líderes religiosos não estavam realmente preocupados com a lei de Deus ou com qualquer possibilidade de restauração da vida daquela mulher. A lei dizia que tanto o homem quanto a mulher envolvidos no adultério deveriam ser julgados. Isso a gente vê aonde? Lá no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, mas também depois registrado no livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22. Mas aqui o que a gente vê não é a lei sendo cumprida, porque não é isso que eles querem. É apenas uma mulher sendo exposta e condenada para ser morta. Isso revela o verdadeiro objetivo: usar o pecado dela contra outra pessoa, usar o pecado daquela mulher como uma arma para atacar o próprio Cristo. E ao mesmo tempo, para usar a situação, para se colocar como juiz implacável diante da multidão. Eles queriam condenar sob a desculpa de buscar uma vida santa, de serem um povo santo, de serem homens puros para o Senhor. Esse é o espírito acusador da religião sem verdadeira graça. Uma religião que não busca arrependimento, buscando apenas mais condenação, não própria, claro, mas condenação sempre do outro, que é diferente de mim. Buscando sempre da mesma forma ferir. Uma religião que não se importa em restaurar, apenas em destruir todo aquele que falta e que eu tomo conhecimento da falta. E infelizmente, esse é o mesmo espírito que ainda vemos hoje agindo nos nossos corações. Quando pessoas olham para tudo com um filtro do medo, tudo com um filtro da suspeita, condenando precipitadamente até o que elas não entendem. Antes de entender, já é do diabo, é do inimigo. É muito mais fácil fazer assim. Anos atrás, eu vivi uma situação um tanto quanto inusitada. Um casal, lá da igreja que eu pastoreava, proibiu os filhos de assistir um filme bizarro da Disney. Sabe que filme é esse? As Crônicas de Nárnia. E eles proibiram, afirmando que era mais uma artimanha da Disney, que é um instrumento de Satanás para enganar as crianças com ensinos diabólicos. Eu lembro especificamente desses ensinos diabólicos. E aí eu tive a oportunidade de explicar para ela quem era o C.S. Lewis, escritor das Crônicas de Nárnia, qual era o intuito das Crônicas de Nárnia, que nas Crônicas de Nárnia ele está contando a história da Bíblia, usando personagens fictícios para que as crianças possam entender. Mas mesmo depois que eu expliquei tudo, mesmo mostrando o rigor e o fervor do coração de C.S. Lewis como crente, dando exemplo de outros livros que ele escreveu, a resposta deles foi um simples e categórico: pois é, pastor, é justamente por isso que é tão perigoso, porque o diabo se disfarça de luz. Sabe o que isso significa, irmãos? O coração estava tão fechado, mas tão fechado, que a possibilidade de algo ser usado por Deus foi completamente descartada. Como se nada mais pudesse ser usado por Deus. É uma ignorância completa isso. De fato, quando a gente lê as Crônicas de Nárnia, e o Clube do Livro tem lido as Crônicas de Nárnia, a gente vê que é uma história diferente. Não é um mundo como a gente vê, mas um mundo bem fantasioso. E de fato, quando a gente se depara com essas coisas, a gente está falando de algo que é perigoso, que pode induzir ao erro. Mas para aquelas pessoas, algo desse tipo, inevitavelmente, poderia ser usado por Deus. Era algo diabólico. Sabe o que isso significa? Zero esforço para entender. Zero dedicação real em conhecer, em se conectar com a história, para encontrar ali algo útil. Zero compreensão da belíssima forma como Deus se revela em todas as coisas, o tempo inteiro. Inclusive, meu irmão, minha irmã, nas artes, nas obras literárias, e por aí vai, na música. Deus se revela onde Ele quiser, e lá Ele tem poder para alcançar corações. Parece até meio bizarro quando a gente fala essas coisas assim, né, de histórias pontuais, mas fazemos o mesmo quando não paramos para ouvir
e já temos um veredito que é demoníaco, quando não paramos para entender, para discernir as coisas à luz da palavra de Deus. Nos precipitamos em condenar, e nesse ímpeto, muitas vezes afastamos pessoas de Cristo ao invés de aproximá-las. O problema não é amar de verdade, não é amar a verdade. O problema é distorcê-la ao ponto de usarmos a verdade de Deus como um martelo e não como um bisturi, porque a gente está repetindo o mesmo agir daqueles fariseus. E eu sei que é difícil, é um exercício muito mais difícil conhecer uma história e ter que prestar atenção nela, em ter que se conectar com ela, em ter que achar pontos de evangelho numa história bizarra. É fácil olhar e condenar as crônicas de Nárnia. Ah, lá tem os bichos estranhos, unicórnio, grifo. Não, unicórnio não tem, né? Não tem unicórnio. Grifo, tem leão gigante, tem minotauro, tem sátiros, um monte de animal, um monte de coisa estranha. Tem até bruxa lá. Nossa, meu Deus, está repreendido em nome de Jesus. Bichos que são usados para o mal. Mas muito mais difícil que isso, irmãos, é observar o plano de redenção que vai se desenrolando por detrás das escolhas, por detrás de tudo que passa pela nossa história e pela nossa vida, sejam coisas certas, sejam coisas erradas, de cada personagem, de cada vizinho, de cada contato. Condenar é sempre a saída mais fácil, e ao mesmo tempo é a maior expressão de hipocrisia no meio cristão. Mole eu pegar e dizer é porque a igreja A, porque a igreja B, que nem me mandaram um vídeo, né, de um pastor condenando, né, um bispo, na verdade, condenando porque um pastor da igreja dele chegou ao suicídio. E aí ele teve a coragem de gravar um vídeo dizendo que se ele se suicidou por causa de depressão, é porque ele nunca foi um servo de Deus. Porque é muito mais fácil condenar. É muito mais fácil eu olhar para o outro e dizer que o outro merece o inferno. Só que a gente ignora que todos nós somos esses merecedores do inferno. Nós não somos os santos puros do Senhor. Nós devemos buscar ser, mas infelizmente não somos. Falar assim também acaba sendo muito genérico e com pouca aplicação direta às nossas vidas. Mas quantas e quantas vezes julgamos sem conhecer todos os fatos? Alguém começa a contar a história para a gente já sabe quem é o culpado, já sabe quem tem que ser condenado. A gente já condena pessoas, lugares, eventos, relações, tudo. Quantas vezes, irmãos, o nosso olho não está tão viciado em enxergar o diabo, que a gente nem vê a graça de Deus acontecendo. Deus ali operando ativamente, e a gente só consegue ver o diabo. Isso é em tudo, meu irmão, minha irmã, nas coisas mais simples. A pessoa está contando que passou por uma situação difícil, ou que está enfrentando uma situação difícil, ao invés da gente achar a graça e falar, olha aqui o Senhor cuidando de você, olha como Deus preservou a sua casa, olha como Deus preservou a sua vida. A gente está ocupado olhando para o diabo e dando glória a ele, e o inimigo está furioso, e o inimigo está não sei o quê, com tudo, desenho, jogo, videogame, é o YouTube agora, né, que é a coisa demoníaca. É muito fácil fazer isso. E pior ainda, irmãos, quantas vezes, de fato, nós, não são os outros não, nós não usamos a Bíblia para vencer uma discussão e não para ganhar o coração do irmão. Você prova que você está certo, mas você realmente impede, cria um muro para a pessoa alcançar a graça do Senhor. Usamos a própria Bíblia para justificar uma execução, para cortar a cabeça de alguém, para provar que a gente está certo e o outro está errado e ele tem que pagar. Porém, a gente não precisa ter dúvidas, porque Jesus não participa desse jogo. Ele não fecha os olhos para o pecado em momento nenhum, mas também não se junta à multidão para ficar lançando pedra. O caminho de Jesus é outro caminho.
É disso que vamos ver no próximo ponto, ponto 2, quando a graça cala a acusação e abre espaço para o reino se manifestar diante dos nossos olhos. Então pega para anotar, ponto 2, quando a graça silencia a acusação. Quando a graça silencia a acusação. E aqui, não se engane, todo esse momento, todo esse relato de João é uma situação de tensão do início ao fim. Do início ao fim, é tensão à flor da pele. Todo mundo ali numa super excitação para o que vai acontecer. A multidão aguarda a palavra final de Jesus, já preparado para apedrejar. Qualquer resposta precipitada poderia ser usada contra o próprio mestre. Seja para acusá-lo como transgressor da lei de Moisés, ou como um líder insensível ao pecado. Mas é nesse momento de tensão extrema, todo mundo querendo uma resposta, que Jesus para e responde primeiro com seu silêncio. Ele, sem nenhuma pressa, sem se precipitar, ele se dobra e ele começa a escrever no chão. Graças a Deus não sabemos o que Jesus escreveu. E eu entendo isso hoje exatamente para que a gente não idolatre as palavras que Jesus usou ali. Senão toda vez que a gente tivesse briga, alguém ia abaixar e escrever a palavra no chão. E não se trata de idolatrar métodos. Sabemos que o simples ato de Jesus parar e com calma escrever muda o ritmo da cena. Mudou tudo. O julgamento público foi imediatamente interrompido. Quando Jesus se levanta, as suas palavras então são diretas e amplamente cirúrgicas, acertando exatamente onde tem que ir. Se algum de vocês estiverem sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E quando ele fala isso, irmãos, não tem grito, não tem não tem debate, apenas a verdade colocada de forma tão clara que ninguém consegue escapar daquela situação. Um a um, dos mais velhos aos mais jovens, todos vão embora. Talvez, se a gente refletir, com atenção, talvez os mais velhos, por já estarem, cansados, a consciência já está muito mais carregada ali dos próprios pecados, talvez por estarem cansados de sustentar uma aparência de perfeição. E é aqui que está o milagre silencioso da graça do Senhor. A graça não distorce a verdade, mas expõe a verdade de um jeito que nos obriga a nos vermos, a olharmos para o nosso interior, não do jeito que eu acho que eu sou, do jeito que eu digo que eu sou para as pessoas acreditarem, mas do jeito que a luz divina de Deus toca o meu interior. Jesus Cristo é o padrão moral, não você, não eu. E quando nos vemos assim, não sobra nenhum espaço para arrogância, não sobra nenhum espaço para nenhuma pedra nas nossas mãos. Essa cena também revela algo profundo no nosso tempo. Se não fosse o próprio Jesus Cristo ali, essa mulher muito provavelmente teria sido assassinada, mesmo com toda essa sabedoria. A história seria diferente. Isso porque, como a gente já viu no ponto 1, a própria igreja muitas vezes se precipita em condenar, em executar espiritualmente quem erra. A pessoa está faltando muito, tira ela fora. A pessoa nem é dizimista, que falta vai fazer? Fulano é muito complicado, vamos resolver isso do jeito mais simples. E quando isso acontece, não é a santidade que está em ação, é a falta, é a carência de graça, de verdadeiro conhecimento da graça do Senhor. Graça não é conivência com o pecado, mas é a manifestação do amor e da verdade de Deus de forma redentora, de forma transformadora. É por isso que a ação de Jesus naquele momento é tão gloriosa, irmãos. Ele
Ele mostra que só o Cristo, o único homem sem pecado, pode julgar sem estar contaminado com a injustiça. Só Ele consegue olhar para a causa pelo que ela realmente representa. Da mesma forma que é só o Cristo que escolhe oferecer o verdadeiro perdão. De maneira que a graça que recebemos de Deus não é apenas para nos confortar, mas principalmente para ser derramada através das nossas vidas. Deus age na igreja ainda hoje, agora, e através da igreja também para silenciar acusações injustas, para abrir espaço de restauração. O mundo não precisa de uma comunidade de acusadores, mas toda hora tem uma nova por aí. O mundo precisa sim de uma comunidade de testemunhas vivas da graça de Deus. Não de injustiçados protegidos, coitadinhos, todos nós sofremos, o pecado é mau e nós somos bonzinhos. Mas de homens e mulheres que foram perdoados. E porque foram perdoados, entendem que precisam perdoar. De homens e mulheres humilhados, que em Cristo não sentem mais prazer em humilhar outras pessoas, mas em acolher pessoas que estão sendo humilhadas. Uma comunidade de pessoas capazes de amar aqueles que os perseguem, que nos fazem mal, como eu brinquei, com o vizinho funkeiro de manhã. É orar por ele e amar ele a ponto de fazer ele conhecer a verdade. E o que isso deveria promover em mim e em você, irmão? O que deveria promover em nós? Pelo menos um mínimo de reflexão sobre como a gente se comporta com as pessoas. Quando vejo o pecado de alguém, e aqui eu não estou falando quando parece pecado, eu estou falando quando a gente vê alguém em pecado, como é o caso desse texto. Não era, ela poderia estar em adultério, ela estava em adultério, ela estava pecando. Quando vemos o pecado de alguém, será que a gente lembra do Deus que perdoou a gente? Ou a gente lembra de qual é o castigo que ela tem que ter? Nas minhas conversas, nas redes sociais, será que eu e você temos construído mais pontes, ou a gente continua mais preocupado em tacar pedra para dizer que o outro é pecador? Será, irmãos, que a gente não está sendo muito rápido, muito precipitado para acusar e lento demais para ouvir, para buscar restaurar, para se preocupar de verdade com o destino final da pessoa? A graça sempre vence a acusação. Mas quando isso acontece? Quando o coração está aberto para a manifestação dessa graça. E se queremos viver como uma comunidade que pertence a Jesus Cristo, precisamos deixar que essa graça seja a nossa resposta mais natural. E isso é difícil, irmãos. Como eu já falei aqui, como dá vontade na gente de reagir se alguém vem te dar um chute? Qual é a sua vontade natural? Dá um chute. Se alguém te dá um tapa, dá um tapa ainda mais forte. Se alguém te ofende, ofender de volta. Mas é aí que a gente precisa olhar e ver o que Jesus faz. E por que ele é tão importante para nós. Precisamos nos lembrar, Jesus não muda a lei, mas mostra que só Ele, só Cristo tem autoridade para julgar sem influência do pecado. Ou seja, Ele, em sua graça, tem perdão verdadeiro para oferecer. E Ele escolhe, mesmo com a sua miséria, mesmo com o seu pecado, mesmo com a minha miséria e o meu pecado, Ele oferece gratuitamente perdão de novo, de novo e de novo. Ele escolhe nos abençoar com a sua poderosa e maravilhosa graça. E é ciente disso que chegamos ao momento mais transformador de toda essa história. Jesus não apenas afasta os acusadores, Ele não só salva pontualmente aquela mulher de ser apedrejada, Ele então agora, ciente da transformação que está acontecendo, Ele oferece para ela um novo caminho, uma nova direção, uma nova vida de verdade. Graça, irmãos, que se revela em ainda mais manifestação da graça. E isso nos leva ao ponto 3. Pega para anotar, ponto 3, ponto final da nossa reflexão.
Quando pertencer transforma. Quando pertencer transforma. E agora a cena vai chegando ao fim. A poeira começa a baixar. A praça, que estava lotada de gente querendo ver a morte daquela mulher, começa a se esvaziar. Onde antes haviam vozes gritando por condenação, agora só há silêncio. Onde antes haviam pedras nas mãos, agora só restam marcas das pedras que foram abandonadas no chão. A mulher que minutos antes era símbolo de vergonha pública, agora está de pé, diante do único que poderia julgá-lo sem qualquer injustiça. E mais uma vez, quem age não é a mulher, quem age é Jesus Cristo com a sua graça. Ele quebra o silêncio e de maneira extraordinária, olhando profundamente nos olhos daquela mulher, diz: mulher, onde estão os que te condenavam? Onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela responde, e eu consigo imaginar essa mulher com os olhos cheios de lágrimas, respondendo: não, Senhor, ninguém ficou. E aí Jesus, tocando ela, diz: nem eu a condeno. Para aí. E a forma extraordinária de Jesus nos abençoar nessa noite é com essa palavra: nem eu te condeno, agora vá e não peques mais. Aqui está o ponto mais glorioso de toda essa narrativa de João 8. Jesus não apenas salva essa mulher de uma morte certa, Ele dá um novo começo para ela. A graça não termina no não te condeno, ela continua no vá e não peques mais, porque a graça estará sobre você lá. É perdão sim, irmãos, mas é perdão com transformação, é acolhimento, mas acolhimento junto com um propósito de vida. É redenção, mas redenção que nos alcança e nos envia numa nova missão. E aqui está algo que eu e você não podemos ignorar. Muitos daqueles fariseus que não atiraram pedras naquele dia, continuaram a viver exatamente como viviam antes. Saíram dali e nada mudou. Muitos, inclusive, vão contribuir ativamente para a condenação de Jesus Cristo, mesmo sabendo que ele era inocente. Essa é a prova, meu irmão, minha irmã, de que ouvir a verdade, do que ouvir a palavra e presenciar a graça diante dos nossos olhos, não garante transformação de coração. A gente pode ver, a gente pode ouvir, a gente pode presenciar e ainda assim não assumir nenhum compromisso com ela. Desde Caim, lá no início da história, lá no Gênesis, a adoração e a santidade, quando dominadas pela corrupção, continuam gerando inveja e morte. E o que muda essa lógica? Somente o encontro com Cristo, que não apenas afasta a condenação, mas assume sobre si a nossa culpa. Ele se coloca no nosso lugar. Naquela manhã, Jesus entrou na frente das pedras por amor àquela mulher. Mas na cruz, irmãos, naquela dolorosa cruz, Ele entrou na frente do juízo eterno sobre mim, sobre você, sobre todos nós. Ele não apenas desviou um ataque que ia acertar a gente, Ele foi condenado no nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa é a grande diferença entre escapar de uma situação difícil e, de fato, verdadeiramente ser transformado pelo poder do Evangelho. Porque escapar de um momento difícil, é verdade, alivia a vida, alivia as coisas, mas apenas por um momento. Mas quando a gente conhece o que é transformação conduzida pelo Espírito de Deus, isso muda o nosso destino para sempre. Pertencer ao reino é viver debaixo de uma nova realidade de vida.
Não somos mais definidos pelo que fizemos, mas por aquele que nos chamou e nos deu uma nova missão, um novo rumo. É o que Paulo vai descrever lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E aqui vem o nosso chamado prático. Se Jesus não te condenou, por que você ainda vive como escravo da culpa? Se Ele te deu uma nova vida, por que continuar voltando aos mesmos paradigmas da morte, aos mesmos vícios, às mesmas reclamações, às mesmas coisas? Se Ele te incluiu pessoalmente, porque eu e você temos nos deixado ser usados sim por Satanás para excluir outros que ainda precisam experimentar essa mesma graça. Pertencer, irmãos, pertencer transforma, mas transforma porque Cristo não apenas muda a nossa sentença, Ele muda o nosso coração, Ele muda as nossas prioridades, muda a nossa identidade, Ele muda o nosso futuro. Isso afeta como eu e você falamos, como eu e você perdoamos, como eu e você restauramos relacionamentos e como a gente segue enxergando cada pessoa, cada coisa, cada lugar ao nosso redor. Nessa série, irmãos, chamados a pertencer, esse é o ápice, o clímax. Pertencer a Cristo significa viver todos os dias repetindo duas frases. Você sabe quais são as duas frases? Você se lembra quais são as duas frases? Primeira, nem eu te condeno. Mas não pode parar aqui. Parar aqui é legal, é maneiro, mas não resolve. Precisamos repetir isso para as pessoas que nos amam e nos ferem, que nos odeiam e querem o nosso mal. Precisamos repetir, nem eu te condeno. Mas também precisamos anunciar a segunda. Vá e não peques mais. Certos, irmãos, a gente precisa fazer isso certo de que isso não é uma licença para permanecer no erro, mas a liberdade e a capacitação de viver de uma forma diferente, conduzida pelo próprio Espírito Santo de Deus. E se hoje você está aqui achando que já foi longe demais, que não tem mais salvação para você, que você já errou demais, ou que é tarde demais para você mudar alguma coisa na sua vida, de novo você recebe a mesma graça. É a voz de Jesus olhando para você. Ele fala diretamente olhando nos seus olhos. Ele continua sendo o único sem pecado. E ele segue escrevendo. Na areia, no concreto, mesmo no piso, em qualquer lugar, um convite dizendo que Ele já pagou o preço. Agora vá, viva para a glória de Deus, não peques mais, não caia nos mesmos erros. Irmãos, se Cristo não condenou aquela mulher, e se Ele não nos condenou, não há justificativa para vivermos fora dessa graça. Uma graça viva e transformadora. O mesmo Jesus que silenciou aquelas pedras lá naquele dia, é o que nos chama a viver de forma santa, íntegra, cheias de amor. Como igreja, nós não existimos apenas para reunir pessoas, não existimos só para fazer eventos. Nosso DNA deixa isso claro. Você lembra do nosso DNA? Somos uma comunidade de discípulos que amam o Evangelho, persevera na missão, compartilha esperança e transforma a realidade local por meio dos nossos relacionamentos. Para quê, irmãos? Para a glória de Deus e expansão do seu reino. Essa missão só é possível quando eu e você deixarmos de ser acusadores para sermos agentes da graça. Quando no lugar de pedras, nós realmente estejamos dispostos a estender as nossas mãos. Quando no lugar de sentença de morte, saia das nossas bocas palavra de vida.
Pertencer a Cristo é mais do que ter o nome no hall de membros de uma igreja. É viver para que cada passo, cada palavra, cada gesto revelem que nós fomos salvos. Nós fomos salvos com a missão de amar, acolher, discipular, agregar pessoas. Se o nosso Senhor, que tinha todo o direito de julgar, escolheu perdoar, como nós temos coragem de seguir por aí, confrontando a misericórdia dele, escolhendo outro caminho? Como? Hoje a voz de Jesus ainda ecoa: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Esse é o convite para quem precisa de perdão, é o chamado para quem precisa perdoar, é o lembrete para quem já pertence. Viva como um embaixador de Cristo, um embaixador da graça. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, nessa noite é tempo urgente de abandonarmos a condenação e, de fato, vivermos e abraçarmos com graça a graça que o Senhor tem ministrado sobre nós. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, obrigado, Deus, porque mesmo conhecendo cada erro, cada pecado nosso, o Senhor escolheu nos perdoar e nos dar uma nova vida. Ajuda-nos, Senhor, a viver como um povo que recebeu graça, e não mais como meros acusadores, Senhor, mas como instrumentos de reconciliação Tua. Que nossas palavras, que as nossas atitudes reflitam o Seu coração, e que ao invés de pedras, Senhor, carreguemos sempre abraços, gestos do Senhor manifestos no nosso meio, gestos de amor. Ensina-nos, Senhor, a pertencer ao Senhor de todo o nosso coração. Remove do nosso coração a amargura, o pecado, o mal, a ânsia de matar, Senhor. Ensina-nos a viver como testemunhas vivas da Tua misericórdia nesse mundo. É no Teu nome, Senhor, que nós oramos. Nome santo e precioso de Jesus. Amém. Irmãos,